As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, livro 4, capítulo final 17. Agarrando-se às costas de Lancelot, seu vestido puxado acima dos joelhos e as pernas nuas caídas, Gwen farfechou os olhos enquanto cavalgavam com dificuldade através da noite. Ela não tinha a mínima ideia de para onde estavam indo. Lancelot era um estranho, um guerreiro com a face endurecida, um homem que ela jamais conhecera. Houve um tempo, pensou, que eu teria ficado horrorizada de ficar ao relento assim à noite. Mas ela sentia-se excitada, bem disposta. No seu íntimo aviador, também luto pelo gentil Gareth, que fora como um filho para Arthur, e merecia uma vida melhor do que ter sido abatido daquela forma. E se perguntava se Lancelot sabia ao menos quem ele matara. E lamentou o fim de seus anos com Arthur, e todos aqueles que ela compartilhara por tanto tempo. Mas, para o que acontecera esta noite, não havia retorno. Ela inclinou-se para a frente a fim de ouvir Lancelot acima da corrente do vento. Temos que parar em algum lugar logo, o cavalo precisa descansar. E se cavalgarmos durante o dia, meu rosto e o seu são conhecidos por todo este lado do país. Ela meneou a cabeça, assentindo. Não tinha fôlego para falar. Depois de algum tempo, entraram em uma floresta pequena onde ele parou e levantou-a gentilmente da traseira do cavalo. Conduziu o cavalo para a água e depois estendeu seu manto no chão para ela sentar-se. Lancelot fixou o olhar na espada ao seu lado. Eu ainda tenho a espada de Gawain. Quando eu era rapaz, ouvi lendas sobre a loucura da luta, mas não sabia que estava em nosso sangue. E suspirou pesadamente. Há sangue na espada. Quem eu matei, Gwen? Ela não podia suportar a visão de sua mágoa e culpa. Houve mais um. Sei que golpeei Gwydion. Mordred, maldito seja. Sei que o feri quando ainda estava em meu juízo perfeito, suponho. Sua voz emudeceu. Que não tive a sorte de matá-lo? Silenciosamente, ela balançou a cabeça. Então quem? Ela não disse, e ele inclinou-se e tomou seus ombros tão rudemente que por um momento Gwenfar teve medo do guerreiro que jamais fora seu amante. Gwen, conte-me, em nome de Deus, matei meu primo Gawain? Isto ela podia responder sem hesitação, contente que ele tenha perguntado por Gawain. Não, eu juro, não foi Gawain. Podia ter sido qualquer um, disse ele, olhando a espada e estremecendo. Juro-lhe, Gwen, eu nem sabia que tinha uma espada na mão. Eu golpeei Gwydion, como se ele fosse um cão, e depois não me lembro de nada, até estarmos cavalgando. E ajoelhou-se diante dela, trêmulo, murmurando. Estou louco de novo. Creio que é como da outra vez que estive louco. Ela estendeu-lhe a mão, segurou-o contra si com uma selvagem ternura. Não, não, ela murmurou. Ah, não, meu amor. Eu lhe trouxe tudo isso, desgraça e exílio. Diz isto quando eu lhe trouxe estes infortúnios, afastando-a de todas as coisas que tanto significam para você? Desesperada, ela apertou-se contra ele e suspirou. Quisera Deus que o tivesse feito antes. Ah, não é demasiado tarde, sou jovem outra vez com você ao meu lado, e você jamais foi tão bela, meu querido amor. Ele empurrou-a para o manto, rindo em abandono. Ah, agora não há nada para se interpor entre mim e você, ninguém para nos interromper. Ah, Gwen, Gwen. Quando ela conchegou-se em seus braços, lembrou-se de um nascer do sol no quarto do castelo de Melagran. Era como agora, e agarrou-se a ele como se nada mais houvesse no mundo, nada além dos dois. Eles dormiram um pouco, enrolados juntos no manto, e acordaram ainda um nos braços do outro. O sol procurava-os entre os galhos verdes. Ele sorriu tocando seu rosto. Sabe? Nunca antes acordei em seus braços sem medo. Apesar de tudo, estou feliz. E riu com uma nota de selvageria, aparecendo no riso. Havia folhas em seus cabelos brancos e a sua barba, sua túnica estava amarrotada. Ela levantou as mãos e sentiu a grama e as folhas em seus cabelos que estavam soltos. Não tinha jeito de penteá-los.
mas trançou-os, prendendo-os com uma faixa tirada da borda de sua saia. Ela disse com voz tomada pelo riso: que belo par de maltrapilhos somos! Quem reconheceria a Rainha Suprema e o bravo Lancelot? Isto lhe importa? Não, meu amor, nem um pouco. Ele tirou as folhas e a grama dos cabelos e da barba. Preciso levantar-me e pegar o cavalo, e talvez haja uma fazenda nas proximidades onde possamos encontrar pão e beber cerveja. Não tenho uma única moeda comigo, nem nada que valha dinheiro, exceto minha espada e isto. E tocou um pequeno alfinete de ouro na túnica. Por um momento, pelo menos, seremos mendigos, até que alcancemos o castelo de Pelennor. Ainda tenho uma casa lá onde vivi com Elaine e criados, e ouro, também para pagar nossas passagens para além-mar. Virá comigo para a Bretanha Menor, Gwenfar? Para qualquer lugar, ela murmurou com voz trêmula, e naquele momento realmente tinha esta intenção. Para a Bretanha Menor ou Roma, ou para o país além do fim do mundo, apenas queria estar com ele para sempre. Puxou-o para si outra vez, e esqueceu tudo em seus braços. Mas quando horas mais tarde ela colocou-a sobre o cavalo e partiram em passo mais lento, ela ficou silenciosa, perturbada. Sim, sem dúvida eles poderiam ir para além-mar. Entretanto, quando as façanhas da noite anterior se espalhassem, vergonha e desdém cairiam sobre Arthur, de forma que, para salvar sua honra, ele teria de procurá-los onde quer que estivessem. E mais cedo ou mais tarde, Lancelot descobriria que matara o amigo que era a pessoa a quem mais amava, com exceção de Arthur. Ele o fizera num momento de loucura, mas ela sabia o quanto o sofrimento e a culpa o consumiriam, e com o tempo lembraria quando a olhasse, não que ela era seu amor, mas sim que ele matara seu amigo sem o saber por sua causa, e que ele traíra Arthur por sua culpa. Se tivesse que lutar contra Arthur por causa dela, acabaria odiando-a. Não. Ele ainda a amaria, mas jamais esqueceria o preço em que sangue alguém pagara para ele possuí-la. Jamais qualquer dos dois, amor ou ódio, apoderar-se-iam dele, mas ele viveria com ambos, corroendo seu coração duplamente, e um dia destroçariam sua mente e ele enlouqueceria outra vez. Ela aconchegou-se ao calor de seu corpo, inclinando sua cabeça contra suas costas, e chorou. Sabia pela primeira vez que era mais forte do que ele, e isto cortou seu coração como uma espada mortal. E assim, quando eles pararam de novo, seus olhos estavam secos, embora ela soubesse que o pranto instalara-se em seu coração e jamais cessaria. Não irei para além-mar com você, Lancelot, nem levarei discórdias entre os cavaleiros da Távola Redonda. Quando Mordred conseguir o que pretende, eles todos estarão em perigo, e dia virá que Arthur precisará de todos os seus amigos. Não serei como aquela dama dos velhos tempos. Seu nome era Helena, aquela bela mulher da lenda que você contou, que fez com que todos os reis e cavaleiros lutassem por ela em Troia. Mas o que fará? Ela tentou não perceber que, mesmo em meio à dor e espanto em sua voz, havia um tênue fio de alívio. Você me levará à ilha de Glastonbury. Existe um convento lá onde estudei. Ao chegar, contar-lhe-eis apenas que as más línguas trouxeram a desavença entre Lancelot e Arthur por minha causa. Quando algum tempo tiver passado, enviarei notícias a Arthur para que ele saiba onde estou, e que não segui você, e assim vocês poderão fazer as pazes com honra. Ele protestou. Não posso deixá-la ir. Mas ela sabia com dor no coração que não teria dificuldade em persuadi-lo. Talvez contra todas as probabilidades, ela esperara que ele lutasse por ela, que ele a levasse para a Bretanha Menor com a força absoluta de sua vontade e paixão. Mas este não era o feitio de Lancelot. Era como era, e o que quer que ele fosse, deste modo e de nenhum outro. Ele sempre fora assim, quando ela começou a amá-lo, e assim o era agora, e assim ela amá-lo-ia pelo resto de sua vida. E por fim, ele parou de lutar contra ela, virando o cavalo em direção a Glastonbury. A longa sombra do templo atravessava as águas quando eles pisaram afinal no barco que as levaria à ilha, e os sinos da igreja soavam o Ângelus.
Gwenfar inclinou a cabeça e murmurou uma prece. Maria, Santa Mãe de Deus, tende piedade de mim, uma pecadora. E então, por um instante, pareceu-lhe que estava sob uma grande luz, como no dia em que o Graal atravessara o salão. Lancelot sentava-se na proa do barco com a cabeça baixa. Ele não mais a tocara desde que ela lhe comunicara o que decidira, e ela alegrou-se. Um simples toque de sua mão teria destruído sua vontade. A bruma pairava sobre o lago, e por um momento pareceu-lhe ver uma sombra, como se fosse a sombra de seu próprio barco, uma barca ornada de preto, com uma figura escura na proa. Mas não era, era apenas uma sombra, uma sombra. O barco tocou a praia. Ele ajudou-a a saltar. Gwenfar, tem certeza? Tenho, afirmou, tentando parecer mais segura do que se sentia. Então irei com você até a porta do convento, ele falou. E de repente ela percebeu que isto exigia mais coragem dele do que toda a matança que cometera sua causa. A velha abadesa reconheceu a Rainha Suprema e ficou intimidada e surpresa que ela voltasse, mas Gwenfar contou-lhe a história que decidira, que as más línguas causaram discórdia entre Arthur e Lancelot por sua causa, e ela escolhera refugiar-se ali para que eles se reconciliassem. A velha mulher acariciou seu rosto, como se ela fosse a pequena Gwenfar que conhecera quando criança. Você é bem-vinda. Na casa de Deus não recusamos ninguém. Mas aqui não será rainha, ela avisou. Apenas uma de nossas irmãs. Gwenfar suspirou com profundo alívio. Ela não sabia até então quão pesado era ser rainha. Devo despedir-me do meu cavaleiro, desejar-lhe boa sorte e instá-lo a fazer as pazes com meu marido. A abadesa concordou gravemente. Nestes dias, nosso bom rei Arthur não pode dispensar um único de seus cavaleiros, e sobretudo o bom Sir Lancelot. Gwenfar foi para a antessala do convento. Lancelot lá estava, vagando sem descanso. Ele tomou-lhe as mãos. Não posso suportar dizer-lhe adeus aqui, Gwenfar. Ah, minha senhora, meu amor, tem de ser assim? Tem, afirmou impiedosamente, sabendo que pela primeira vez agia sem pensar em si mesma. Seu coração sempre esteve com Arthur, meu querido. Frequentemente pensei que o único pecado que cometemos não foi nos amarmos, mas o fato de eu me interpor entre o amor que vocês tinham um pelo outro. Se pudesse sempre ser como na noite de Beltane, como o encantamento de Morgana entre nós três, ela pensou, teria sido um pecado menor. O pecado não foi dormirmos juntos, mas o fato de ter havido discórdia e menos amor daí por diante. Devolvo-o a Arthur com todo o meu coração, querido. Diga-lhe que sempre o amei muito. Seu rosto estava quase transfigurado. Sei disso agora, disse ele. E sei também que sempre o amei e senti que estava errado em amá-lo. Ele a teria beijado, mas não podia fazê-lo ali. Em vez disso, inclinou-se sobre sua mão. Enquanto estiver na casa de Deus, reze por mim, Senhora. Meu amor por você é uma prece. O amor é a única prece que conheço. Ela pensou que jamais o amara tanto quanto naquele momento, quando ouviu a porta do convento bater-se, inflexível, e sentiu as paredes fecharem-se ao seu redor. Pelo amor de Deus, e pelo amor de Deus, pensou, e sentiu uma sementinha de conforto brotando no seu íntimo. Lancelot iria à capela onde Galahad morrera, e ali rezaria. Talvez ele lembrasse do dia em que as brumas de Avalon se abriram, e ela, ele e Morgana estavam juntos, perdidos, mergulhados nas águas do lago até os joelhos. Ela pensou em Morgana também, com uma súbita ternura e amor. Maria, Santa Mãe de Deus, ficai com ela também e trazei-a para vós um dia. As paredes, elas levá-la-iam à loucura fechando-a. Ela jamais se libertaria outra vez. Não, pelo seu amor, pelo amor de Deus, ela até aprenderia a amá-las mais uma vez. Portanto, suas mãos em prece, Gwenfar foi para a clausura e entrou lá para sempre. Morgana fala. Pensei que estivesse além da visão. Viviane, ainda mais jovem do que eu, renunciara a ela.
Escolhera uma nova senhora em seu lugar. Não havia ninguém para sentar-se no santuário da senhora depois de mim, e ninguém para aproximar-se da deusa. Eu compreendi isso em defesa quando Niniane morreu, e não pude estender minha mão para impedi-lo. Liberei este monstro no mundo, e aqueci com o movimento que o faria derrubar o Gamo-Rei. E vi de longe quando na Ilha do Dragão o santuário foi derrubado e o veado caçado das florestas sem amor, sem desafio, sem pedir a ela, que era a guardiã do veado, apenas flechas ao longe e a lâmina da lança. Seu povo caçado como o seu animal. As mudanças ocorriam no mundo. Houve tempos em que ela viu Camelot também deslizando nas brumas e as guerras destruindo o país outra vez. Os nortistas, que eram seus novos adversários, saqueando e queimando. Um novo mundo e novos deuses. A deusa partira com certeza, até mesmo de Avalon, e eu, mortal como sou, fiquei lá, sozinha. E, no entanto, uma noite, um sonho, um pressentimento, algum fragmento da visão levou-me na lua negra ao espelho. Primeiro vi apenas guerras destruindo o país. Jamais soube o que aconteceu com Arthur e Gwydion, embora após Lancelot ter fugido com Gwenfor, houvesse inimizade entre os velhos cavaleiros, pois uma luta sangrenta fora declarada entre Gawain e Lancelot. Mais tarde, quando Gawain jazia moribundo, aquele homem de coração grande em seu último suspiro pedira a Arthur para reconciliar-se com Lancelot e chamá-lo de volta a Camelot. Mas era tarde demais. Nem mesmo Lancelot poderia voltar a chefiar as legiões de Arthur, não quando tanto seguiam Gwydion, e que agora liderava metade dos homens de Arthur, a maioria dos saxões e até alguns renegados nortistas contra o rei. E antes do amanhecer o espelho clareou, e na luz sobrenatural eu vi o rosto de meu filho com a espada em punho, circulando lentamente na escuridão, procurando como Arthur um dia procurara o Gamo-Rei. Esquecera-me de quão pequeno Gwydion era, como Lancelot, flecha do duende. Os saxões chamavam Lancelot pequeno, escuro e mortal. Arthur elevava-se mais do que uma cabeça acima dele. Nos tempos da deusa os homens lutavam contra o Gamo-Rei para tomar-lhe a realeza. Arthur contentara-se em esperar a morte de seu pai, mas agora algo novo estava por vir sobre este país. Pai e filho, inimigos, e filhos desafiando os pais pela coroa. Parecia-me que eu podia ver a terra avermelhar-se com o sangue onde os filhos não se contentavam em esperar pelo dia da coroação. E agora, na escuridão circundante, parecia que eu podia ver Arthur também, alto, belo e solitário, repudiado por seus homens e Excalibur nua em suas mãos. Mas em torno das figuras à espreita, eu podia ver Arthur em sua tenda, inquietamente adormecido, Lancelot guardando-o no seu sono, e em algum lugar também eu sabia que Gwydion dormia entre seu próprio exército. Ainda assim, uma parte deles estava de vigília às margens do lago, procurando na escuridão espadas nuas, uma contra a outra. Arthur, Arthur, levante-se para lutar, ou tem tanto medo de mim? Nenhum homem pode dizer que eu fugi de um desafio. Arthur virou-se quando Gwydion saiu da floresta. Então, disse, é você, Mordred? Jamais acreditei muito que tinha se virado contra mim, e até agora, quando o vejo com meus próprios olhos, pensei que aqueles que me contaram isso queriam minar minha coragem, insuflando-me o que de pior podia acontecer. O que fiz? Por que virou meu inimigo? Por que, meu filho? Acredita que alguma vez fui outra coisa senão seu inimigo, meu pai? Para o que mais fui concebido a não ser para este momento, quando eu o desafiaria por uma causa que está além das fronteiras deste mundo? Não sei mais por que devo desafiá-lo, a não ser que não me reste mais nada na vida que este ódio. Arthur perguntou mansamente. Eu sabia que Morgana me odiava, mas não imaginava o quanto.
Tem que fazer a sua vontade, Gwydion. Pensa que faço o que ela deseja, seu tolo? Se algo me fizesse poupá-lo, é isto. O fato de saber que Morgana assim o deseja, que ela quer vê-lo destronado. E eu não sei se odeio mais a você ou a ela. E então, avançando no seu sonho ou visão, ou o que quer que fosse, eu sabia que estava às margens do lago, onde eles desafiavam-se, de pé entre eles, vestida com as roupas de sacerdotisa. Tem que ser assim? Pedi a ambos, em nome da deusa, que parassem com a luta. Pequei contra você, Arthur, e contra você, Gwydion, mas seu ódio é por mim, não um pelo outro, e em nome da deusa eu os imploro. O que significa a deusa para mim? Arthur agarrou o punho da Excalibur. Eu a vi sempre em seu rosto, mas você se afastou de mim, e quando a deusa me rejeitou, busquei um outro deus. E Gwydion disse, olhando-me com desprezo, não preciso da deusa, mas da mulher que me criou, e você me entregou na mão de alguém que não temia a deusa, ou qualquer deus. Tentei gritar. Não tive escolha, não a escolhi, mas eles atacaram-se com as espadas, passando por mim como se eu fosse feita de ar, e parecia que suas espadas encontravam-se em meu corpo. E então eu estava outra vez em Avalon, olhando com horror no espelho onde não podia ver nada, nada mais que a enorme mancha de sangue nas águas sagradas do poço. Minha boca estava seca. Meu coração batia como se quisesse furar as paredes do meu peito, e o gosto da ruína e da morte era amargo em meus lábios. Eu falhara. Fui falsa com a deusa. Se de fato havia alguma deusa, a não ser eu mesma, falhara a Avalon, falhara Arthur, falhara meu irmão, filho e amante. E tudo o que eu buscara estava em ruínas. No céu havia uma faixa avermelhada, onde logo o sol nasceria. Eu estava certa de que em algum lugar Arthur e Gwydion encontrar-se-iam neste dia pela última vez. Quando me dirigia para a praia para chamar a barca, pareceu-me que todo o povo pequeno e escuro estava à minha volta, e que eu andava entre eles como a sacerdotisa que eu fora. Eu estava sozinha na barca, e porém sabia que outros estavam comigo, vestidas e coroadas, Morgana donzela, que levara Arthur à caça ao veado, e ao desafio ao gamo-rei, Morgana a mãe, que se partira em pedaços quando Gwydion nasceu, e a rainha de Gales do Norte exortando o eclipse para incitar a Acolon, enfurecido contra Arthur, a sombria rainha das fadas. Ou era a morte que estava ao meu lado. E quando a balsa se aproximava das margens, ouvi o último de seus seguidores gritar: Veja, veja lá, a balsa com as 4 fadas rainhas no alvorecer, a balsa mágica de Avalon. Ele jazia lá, seus cabelos manchados de sangue, meu Arthur, meu amante, meu filho. E a seus pés jazia morto Gwydion, meu filho, a criança que eu jamais conhecera. Inclinei-me e cobri seu rosto com meu próprio véu, e eu sabia que era o fim de uma era. No passado, o jovem Gamo derrubara o Gamo-rei e tornara-se Gamo-rei em seu lugar. Mas o Gamo fora morto, e o Gamo-rei matara o jovem Gamo, e não haveria ninguém depois dele. E o Gamo-rei precisava morrer por sua vez. Ajoelhei-me ao seu lado. A espada, Arthur, Excalibur, segure-a em suas mãos e atire-a nas águas do lago. A sagrada regalia fora-se para sempre deste mundo, e a última delas, a espada Excalibur, precisava partir com ela, mas ele murmurou protestando, segurando-a firme. Não, precisa ser mantida para aqueles que vierem depois, para lutar por suas causas, a espada de Arthur. E olhou nos olhos de Lancelot. Tome-a, Galahad. Não ouve as trombetas de Camelot chamando a legião de Arthur? Tome, pelos cavaleiros. Não, eu lhe disse com serenidade. Esse dia acabou.
Ninguém depois de você deve pretender ou reclamar a espada de Arthur. Afrouxei seus dedos gentilmente do cabo. Tome, Lancelot, murmurei suavemente, mas lance-a bem longe nas águas do lago. Deixe que as brumas de Avalon escondam-na para sempre. Lancelot fez o que eu lhe dissera silenciosamente. Não sei se ele me via ou quem ele pensava que eu era. E aninhei Arthur contra meu peito. Sua vida desaparecia rápido. Eu sabia disso, mas não tinha mais lágrimas. Morgana, ele sussurrou. Seus olhos estavam intrigados e cheios de dor. Morgana, foi tudo isto por nada. O que fizemos e tudo o que tentamos fazer, por que falhamos? Esta era minha própria pergunta, e eu não tinha nenhuma resposta, mas ela veio de algum lugar. Você não falhou, meu irmão, meu amor, meu filho. Você manteve esta terra em paz por muitos anos. Por isso os saxões não a destruíram. Afastou a escuridão para uma geração inteira, até que eles fossem homens civilizados com estudo, música e fé em Deus, que lutarão para salvar a beleza dos tempos passados. Se esta terra tivesse caído nas mãos dos saxões quando Uther morreu, então tudo que havia de belo e bom teria perecido na Bretanha. Então você não falhou, meu amor. Nenhum de nós sabe como ela fará cumprir os seus desígnios. Apenas que será feito. E eu não sabia, mesmo então, se o que eu falava era verdade ou se para confortá-lo com amor, como com a pequena criança que Igraine pusera em meus braços quando eu mesma era uma criança. Morgana, ela dissera, tome conta de seu irmãozinho. E assim eu o fiz, sempre. Assim eu o faria sempre. Agora e além da vida. Ou fora a própria deusa quem colocar Arthur em meus braços. Ele apertou seus dedos fracos sobre o corte profundo em seu peito. Se eu tivesse ao menos a bainha que você fez para mim, Morgana, não estaria aqui com a minha vida esvaindo-se em sangue. Morgana, eu sonhei, e em meu sonho eu a chamava, mas não conseguia alcançá-la. Segurei-o junto a mim. Na primeira luz do sol nascente, vi Lancelot levantar Excalibur em suas mãos e atirá-la tão longe quanto pôde. Voou no ar, caiu rodopiando, e eu não vi mais nada. Meus olhos estavam enevoados com as lágrimas e o brilho da luz. Então ouvi Lancelot. Eu vi uma mão elevando-se no lago, uma mão que segurou a espada e brandiu-a 3 vezes no ar e depois submergiu. Eu nada percebera, apenas o brilho da luz em um peixe que aparecera na superfície do lago. Mas não duvido que ele tenha visto o que disse que viu. Morgana, murmurou Arthur. É você realmente? Não posso vê-la, Morgana. Está tão escuro aqui. O sol está se pondo. Morgana, leve-me para Avalon, onde pode curar minha ferida. Leve-me para casa, Morgana. Sua cabeça pesava em meu peito. Pesada como a criança em meus próprios braços infantis. Pesada como o gamo-rei que viera para mim triunfante. Morgana. Minha mãe chamara impaciente. Tome conta do bebê. E toda a minha vida eu o carregara comigo. Segurei-o junto a mim e limpei as lágrimas de seu rosto com o meu véu, e ele estendeu a mão e segurou a minha. Mas é você realmente, é você, Morgana, voltou para mim, e está tão jovem e bela, sempre verei a Deus em seu rosto, Morgana. Você não me deixará de novo, não é? Nunca mais o deixarei, meu irmão, meu bebê, meu amor. Eu lhe sussurrei e beijei seus olhos, e ele morreu logo que a bruma se levantou e o sol raiou sobre as praias de Avalon. Epílogo. Na primavera do ano seguinte, Morgana teve um sonho curioso. Ela sonhou que estava na antiga capela cristã em Avalon, construída nos velhos tempos por José de Arimateia, que ali viera proveniente da Terra Santa. E lá, diante do altar onde Galahad morrera, estava Lancelot,
Em seu sonho, ela dirigiu-se como jamais o fizera em uma igreja cristã, ao altar para a partilha do pão e do vinho. E Lancelot inclinou-se e colocou-lhe a taça nos lábios, e ela bebeu. E então pareceu-lhe que ele ajoelhou-se por sua vez e lhe disse: Tome este cálice, você que serviu a deusa, pois que todos os deuses são apenas um e todos somos um, que o serve. E quando ela tomou o cálice em suas mãos para colocar nos lábios de Lancelot por sua vez, a sacerdotisa para o padre. Ele estava jovem e belo como fora há muitos anos, e ela viu que o cálice em suas mãos era o Graal. E então ele gritou, como o fizera quando Galahad ajoelhara-se diante dele: Ai, a luz, a luz! E tombou para a frente, deitando-se nas pedras sem se mover. E Morgana acordou em seu aposento isolado em Avalon, com aquele grito de ruptura ainda soando em seus ouvidos. E estava só. Era muito cedo, e sobre Avalon repousava cerrada neblina. Ela levantou-se e vestiu-se com a roupa escura de sacerdotisa, mas jogou a mantilha em torno de sua cabeça, de modo que a tatuagem do crescente tornou-se visível. Saiu silenciosamente para a quietude do amanhecer, tomando o atalho ao lago do Poço Sagrado. Através da quietude, ela podia sentir passos silenciosos, silenciosos como a sombra atrás dela. Ela nunca estava só. O pequeno povo escuro sempre servia, embora raramente os visse. Era sua mãe e sua sacerdotisa, e ele jamais a deixaria. Mas quando aproximou-se das sombras da antiga capela cristã, os passos cessaram gradualmente. Eles não a seguiriam neste solo. Morgana parou à porta. Dentro da capela havia um brilho de luz, a luz que eles sempre mantinham em seu santuário. Por um momento, a lembrança do sonho era tão real que Morgana foi tentada a entrar. Ela mal podia acreditar que não veria Lancelot lá, abatido pelo brilho mágico do Graal. Mas enganou-se. Ela nada tinha a fazer ali, estava fora de seu alcance. Todavia, o sonho permanecia com ela. Fora um aviso? Lancelot era o mais jovem do que ela mesma. Ela não sabia quanto tempo se passara no mundo exterior. Avalon agora perdera-se nas brumas, que estavam em Avalon, como estiveram uma vez no país das fadas, quando ela era jovem, enquanto um único ano se passava em Avalon, 3 ou 5 ou até mesmo 7 se passavam no mundo exterior. E assim, o que lhe restara fazer devia ser feito logo, enquanto ainda podia ir e vir entre os mundos. Morgana ajoelhou-se diante da sarça sagrada, murmurando uma prece à deusa, pedindo-lhe a liberação da árvore. Então cortou um galho para plantar. Não era a primeira vez que o fazia nos últimos anos. Quando quer que alguém chegasse a Avalon e voltasse ao mundo lá fora, um druida andarilho ou um padre peregrino, pois que alguns deles ainda podiam vir à antiga capela em Avalon, ela mandava com eles um galho da sarça sagrada, para que assim pudesse florescer no mundo exterior. Mas esta ela plantaria com suas próprias mãos. Nunca, exceto na coroação de Arthur, ela pisara no solo de outra ilha, a não ser, talvez naquele dia em que as brumas abriram-se e Gwenfar de algum modo caíra ou se perdera nelas. Mas agora deliberadamente ela chamava a barca, e quando estava no meio do lago enviou-a para dentro das brumas, de forma que quando voltasse a deslizar em direção à luz do sol, ela pudesse ver a longa sombra da igreja repousando sobre o lago, e ouvir a suave dobre de um sino. Ela observou seus seguidores encolherem-se com o som, e sabia que ali também eles não a seguiriam nem pisariam. Então que fosse. A última coisa que ela desejou foi ter os padres daquela ilha olhando com medo e pavor para a barca de Avalon. Invisível, deslizou para a praia e sem ser vista pisou-a, observando a barca enfeitada de negro desaparecer de novo nas brumas. E então, a cesta em seus braços, como qualquer mercadora ou velha caminhante em peregrinação, pensou. Ela subiu silenciosamente o atalho que a levaria para fora da praia.
Apenas uma centena de anos ou menos, certamente menos em Avalon. Estes mundos divergem entre si. Entretanto, o mundo já difere aqui. As árvores estavam diferentes e os caminhos, e ela parou intrigada ao pé de uma pequena colina. Certamente não havia nada que se parecesse com Avalon. Ela pensara que de algum modo a terra seria a mesma, que só os prédios estariam mudados. Afinal de contas, era a mesma ilha, separada somente por mágica mudança. Mas agora via que elas eram muito diferentes. E vislumbrou, descendo a colina em direção à pequena igreja, uma procissão de monges em seus hábitos, que seguravam consigo, caminhando em direção à igreja, um corpo num caixão. Então eu vi até mesmo o que pensei ser um sonho. Ela parou, e conforme os monges pousaram o corpo antes de levá-lo para dentro da igreja, adiantou-se e retirou a mortalha de sobre a face do morto. O rosto de Lancelot estava calmo e marcado, muito mais velho do que quando se separaram. Ela não queria pensar em quanto ele estava mais velho, mas viu isso apenas por um momento. Depois descobriu em seu rosto uma doce e maravilhosa paz. Ele jazia sorrindo, olhando para além dela, e ela sabia sobre o que os seus olhos repousavam. Ela murmurou: então, enfim, encontramos o Graal. Um dos monges que o carregava disse: porventura você o conheceu no mundo, irmã? E ela sabia que em sua roupa escura podia-se pensar que era uma deles. Ele era um parente meu, primo, amante, amigo, mas foi há muito tempo, e no fim nós éramos sacerdote e sacerdotisa. Eu pensei que assim fosse porque eles o chamavam Lancelot na corte de Arthur, nos velhos tempos, mas aqui entre nós era chamado de Galahad. Ele esteve conosco por muito tempo e fez-se padre, apenas há alguns anos. Você veio longe de sua busca de Deus, que ele não poderia desprezá-lo, meu primo. Os monges carregaram-no e levantaram-no aos ombros. Aquele que lhe falara pediu: reze por sua alma, irmã. E ela inclinou-se a cabeça. Não podia sofrer, não agora, quando ela vira o reflexo daquela luz distante em seu rosto. Mas não se diluía na igreja. Aqui é o véu tênue. Aqui Galahad ajoelhou-se e viu a luz do Graal na outra capela, a capela de Avalon, e alcançou-o através dos mundos, e morreu. E enfim Lancelot seguira seu filho. Morgana andava vagarosamente ao longo do caminho, aprontando-se para o que viera a fazer. Que diferença fazia agora? Mas quando parou irresoluta, um velho jardineiro ajoelhado perto do canteiro de flores atrás do caminho levantou sua cabeça e lhe perguntou: eu não a conheço, irmã? Não é uma das que moram aqui? É uma peregrina? Não como o homem pensava, mas assim o era de uma certa forma. Eu busco o jazigo de uma parenta. Ela foi a dama do lago. Ah, sim, foi há muitos anos, no reinado do bom rei Arthur. Fica lá adiante, onde os peregrinos que vêm à ilha podem vê-lo. E de lá o caminho leva para o convento das irmãs. E se estiver com fome, irmã, lhe darão algo para comer. Chegamos a isto, eu pareço uma mendiga. Mas o homem não tinha más intenções. Assim ela agradeceu-lhe e caminhou na direção para onde ele tinha apontado. De fato, Arthur construíra para Viviane um túmulo nobre, mas quem repousava ali não era Viviane. Nada jazia ali, a não ser os seus ossos, lentamente retornando à terra de onde vieram. E todas as coisas, afinal, abandonam seus corpos e seus espíritos à guarda da Senhora outra vez. Por que fazia tanta diferença para ela? Viviane não estava ali. Todavia, quando se levantou, estava chorando. Depois de algum tempo, uma mulher com vestes escuras muito parecidas com ela mesma, um véu branco na cabeça, aproximou-se. Por que chora, irmã? Aquela que descansa aqui está em paz e nas mãos de Deus. Ela não precisa do seu pranto, mas talvez fosse parenta sua? Morgana assentiu, inclinando a cabeça para esconder as lágrimas.
Rezemos por ela, contou a freira, pois embora não saibamos seu nome, disseram-nos que era amiga e benfeitora do bom rei Arthur nos dias que já se foram. E baixou a cabeça e murmurou algumas preces, e até quando rezava os sinos ainda tocavam. Morgana afastou-se. Então, no lugar das harpas de Avalon, Viviane tinha apenas estes sinos e salmos monótonos? Nunca pensei que estaria lado a lado com uma dessas freiras, unindo-me a ela na prece, mas logo lembrou-se do que Lancelot dissera em seu sonho. Leve este cálice, você que serviu a deusa, pois o que todos somos são deuses, são um. Venha ao claustro, irmã, convidou a freira sorrindo e pousando sua mão em seus braços. Deve estar com fome e cansada. Morgana foi com ela até os portões do claustro, mas não podia entrar. Não estou com fome, mas se puder dar-me um pouco de água. Claro! A mulher de preto entrou e uma jovem veio e trouxe a jarra com água que despejou em um copo e disse quando Morgana a levou aos lábios: bebemos apenas a água do poço. É um lugar santo, sabe? Era como se a voz de Viviane soasse em seus ouvidos. A sacerdotisa bebe apenas água do poço sagrado. A freira e a jovem vestidas de negro voltaram-se e inclinaram a cabeça diante de uma mulher que saía do claustro. E a religiosa que a guiara disse-lhe: esta é a nossa abadesa. Morgana pensou: eu já a vi em algum lugar. Mas, enquanto pensava, a mulher disse: Morgana? Não me reconhece? Pensamos que já estivesse morta há muito tempo. Morgana sorriu-lhe confusa. Sinto muito, não se lembraria de mim, embora a tenha visto algumas vezes em Camelot. Eu era muito mais jovem, meu nome é Lyonors. Fui casada com Gareth, e depois de todos os meus filhos cresceram, vim para cá a fim de terminar meus dias. Veio para o funeral de Lancelot, então? Ela sorriu. Ou devia ter dito Padre Galahad, mas é difícil lembrar, e agora ele está no céu e não importa. Sorriu de novo. Nem sei quem é o rei agora, ou se Camelot ainda está de pé. Há guerra no país de novo, e não é como nos tempos de Arthur. Tudo me parece muito distante, acrescentou com desprendimento. Vim para visitar o túmulo de Viviane. Ela foi enterrada aqui, lembra-se? Eu vi o túmulo, disse a abadesa, mas foi antes mesmo de eu ter chegado a Camelot. Tenho um favor para lhe pedir, e Morgana tocou a cesta em seus braços. Isto é a sarça sagrada que cresce nas colinas de Avalon, onde dizem que o pai adotivo de Cristo enterrou seus seguidores que morreram. Naquele solo ela nasceu. Gostaria que plantar um ramo de sarça em seu túmulo. Plante-a e se assim o quiser, concordou Lyonors. Não vejo como alguém poderia objetar-se a isso. Parece-me certo que deva estar aqui no mundo e não escondido em Avalon. Ela olhou para Morgana desapontada. Avalon? Veio daquela terra impura? Morgana pensou: em outros tempos eu ter-me-ia zangado com ela. Não é impura. O que quer que os padres digam, Lyonors, falou gentilmente. Pensa bem. Teria o pai adotivo de Cristo enterrado seus seguidores lá, se a terra não lhe parecesse boa? O Espírito Santo não está em toda parte? A mulher inclinou a cabeça. Tem razão. Mandarei que as noviças a ajudem com o plantio. Morgana preferia estar só, mas sabia que a intenção era gentil. As noviças pareciam-lhe não passar de crianças, moças de 19 ou 20 anos, tão jovens que ela se perguntou, esquecendo-se de que ela própria tornara-se sacerdotisa quando tinha 18 anos. Como podiam elas saber o suficiente sobre as coisas espirituais para escolherem vidas como esta? Ela pensara que as freiras em um convento deviam ser tristes e sombrias, sempre conscientes daquilo que os padres falavam sobre o pecado de ter nascido mulher, mas estas eram inocentes e alegres como pardais, falando alegremente com Morgana de sua nova capela e convidando-a a repousar seus joelhos enquanto cavavam elas próprias o buraco com as suas pás.
E é algum parente seu que está enterrado aqui? Perguntou uma das moças. Pode ler o que diz? Jamais pensei que aprenderia a ler, pois minha mãe disse que não era apropriado. Mas quando vim para cá, eles disseram-me que eu precisava ser capaz de ler no missal. E agora eu posso ler em latim. E orgulhosamente ela leu. O rei Arthur mandou erigir este túmulo para sua parente e benfeitora, a Senhora do Lago, morta por traição na corte de Camelot. Não posso ver a data, mas foi há muito tempo. Ela deve ter sido uma mulher muito santa, disse uma outra moça, pois Arthur, dizem, foi o melhor e o mais cristão de todos os reis. Ele jamais enterraria uma mulher aqui, a menos que fosse uma santa. Morgana sorriu. Elas lembravam-na das moças da casa das donzelas. Eu não a chamaria de santa, embora a amasse. Em seu tempo havia quem a chamasse de feiticeira perversa. O rei Arthur nunca enterraria uma feiticeira perversa entre as pessoas santas, afirmou a moça. E quanto à feitiçaria, bem, há padres ignorantes e gente ignorante que estavam sempre prontos a acusar uma mulher de bruxaria se ela fosse apenas um pouco mais sábia do que eles eram. Ficará aqui e tomará o véu, mãe? Perguntou-lhe Morgana. Por um momento, surpresa com a pergunta, deu-se conta de que falavam com ela com a mesma deferência e respeito de que as suas próprias donzelas o faziam na casa das donzelas como se fosse uma anciã. Fiz votos em outro lugar, minha filha. O seu convento é tão agradável como este? Madre Leonors é uma mulher gentil e somos muito felizes aqui. Uma vez tivemos entre nossas irmãs uma mulher que fora rainha. E sei que vamos para o céu, todas nós. A moça sorriu. Mas se a senhora fez votos em outro lugar, tenho certeza que é um bom lugar também. Apenas pensei que pudesse querer ficar aqui, para assim poder rezar pela alma de sua parenta. E levantou-se, limpando o hábito escuro. Agora pode plantar sua muda, mãe. Ou quer que eu a ponha na terra? Não, eu o farei, disse Morgana, ajoelhando-se para pressionar o solo macio em volta das raízes da planta. Quando ela se levantou, a outra lhe propôs. Se quiser, mãe, prometo vir aqui e dizer uma prece todos os domingos por sua parenta. Por alguma razão absurda, Morgana sentiu que as lágrimas lhe chegavam aos olhos. Orações são sempre boas, sou-lhe grata, filha. E poderá em seu convento, onde quer que seja, rezar por nós também, completou a outra simplesmente tomando a mão de Morgana quando ela levantou-se. Aqui, mãe, deixe-me espanar a sujeira de suas vestes. Agora precisa vir e ver a nossa capela. Por um momento Morgana estava inclinada a protestar. Ela jurara, ao deixar a corte de Arthur pela última vez, que jamais entraria de novo em qualquer igreja cristã. Mas esta moça era tão parecida com suas próprias jovens sacerdotisas que ela não profanaria o nome pelo qual conhecia seu Deus. Deixou-se levar para o interior da igreja. Neste outro mundo, pensou, aquela igreja onde os antigos cristãos adoravam seu Deus tinha de ficar neste mesmo lugar. Alguma santidade de Avalon tinha certamente atravessado o mundo através das brumas. E então se ajoelhou ou persignou-se, mas inclinou a cabeça diante do altar da igreja. E então a moça puxou-a gentilmente pela mão. Venha, o altar principal é de Deus. E eu tenho um pouco de medo daqui, sempre. Mas se não viu nossa capela, as capelas das irmãs, venha, mãe. Morgana seguiu a jovem para dentro da pequena capela lateral. Havia flores braçadas de botões de flor de macieira diante da estátua de uma mulher com um véu, coroada por um halo de luz, e em seus braços ela carregava uma criança. Morgana respirou trêmula e abaixou a cabeça diante da deusa. A moça contou. Aqui temos a Mãe de Cristo, Maria Santíssima. Deus é tão grande e terrível que sempre sinto medo dele, de seu altar. Mas aqui na capela de Maria, nós que fizemos o voto da castidade podemos considerá-la nossa mãe também. E veja aqui, temos as pequenas imagens dos santos. Maria que amou Jesus e lavou-lhe os pés com seus cabelos, e Marta, que
Coziam para ele e brigava com sua irmã quando ela também não o fazia. Gosto de pensar em Jesus quando ele era um homem real, capaz de fazer tudo por sua mãe, quando ele transformou água em vinho nas bodas, pois assim não haveria tristeza, porque não tinha vinho para todos. E aqui está a velha imagem que o bispo nos deu, de seu país natal, um de seus santos. Seu nome é Brígida. Morgana olhou a imagem de Brígida e podia sentir o poder vindo em grandes ondas que permeavam a capela, e inclinou a cabeça. Mas Brígida não é uma santa cristã, pensou, ainda que Patrício assim o pense. Essa é a deusa como é adorada na Irlanda, e sei disso, e mesmo que eles pensem de outra forma, estas mulheres conhecem o poder do imortal. Exilá-la como podem fazer, não a impedirá de fazer o que tiver que ser feito. A deusa jamais se retirará no meio da humanidade. E Morgana inclinou a cabeça e sussurrou a primeira prece sincera que jamais dissera em qualquer igreja cristã. Ora veja, mostrou a noviça quando a levou para fora para a luz do dia. Temos uma das sarças sagradas aqui também, não aquela que plantou no túmulo de sua parenta. E pensei que eu podia intrometer-me nisso? Morgana meditou certamente. A sarça sagrada viera por si só de Avalon movendo-se como as coisas sagradas que foram retiradas de Avalon para o mundo dos homens, onde era mais necessária. Permaneceria oculta em Avalon, mas seria mostrada aqui no mundo também. Sim, tem a sarça sagrada, e nos dias que estão por vir, tanto tempo quanto durar esta terra, no Natal toda rainha receberá a sarça sagrada como símbolo dela, que é rainha, tanto no céu como em Avalon. Não sei do que está falando, mãe, mas agradeço por sua bênção, sorriu a jovem noviça. A abadesa, à espera na casa de hóspedes, tomará o de jejum com a senhora, mas se quiser talvez possa ficar na capela de Nossa Senhora antes de rezar um pouco. Algumas vezes, quando se está a só com a Santa Mãe, ela pode tornar-nos as coisas claras. Morgana sentiu, incapaz de falar, e a jovem continuou. Muito bem, quando estiver pronta, venha para a casa de hóspedes. Ela apontou e Morgana voltou para o interior da capela, inclinou a cabeça e, entregando-se afinal, afundou-se sobre os joelhos. Mãe, murmurou, perdoai-me. Pensei que tinha de fazer o que agora vejo podeis fazer por vós mesma. A deusa dentro de nós, sim, mas agora eu sei que estais no mundo também, agora e sempre, tanto quanto estais em Avalon, e nos corações dos homens e das mulheres. Ficai comigo também, guiai-me, dizei-me o momento em que deverei deixar-me levar por a vossa vontade. Ela estava quieta, ajoelhada por um longo tempo, a cabeça baixa, mas então como que compelida, ela olhou para cima, e como ela vira no altar da antiga Irmandade Cristã em Avalon, como ela vira quando o carregara no salão de Arthur, ela viu uma luz no altar, e nas mãos da Senhora a sombra, apenas a sombra de um cálice. Está em Avalon, mas está aqui, está em toda parte, e aqueles que precisam de um sinal neste mundo, vê-lo-ão sempre. Havia um doce perfume que não vinha das flores, e por um instante pareceu a Morgana que era a voz de Igraine, que lhe murmurava, mas ela não podia ouvir as palavras, e as mãos de Igraine que tocavam sua cabeça. Quando ela se levantou, cega pelas lágrimas, algo caiu sobre ela de repente, como uma grande luz. Não falhamos. O que disse para confortar Arthur na hora de sua morte era tudo verdade. Cumpri a tarefa da mãe em Avalon, até que o último daqueles que vierem depois de nós puderem trazê-lo para o mundo. Não falhei. Fiz o que me foi dado fazer. Não era ela, mas eu, com meu orgulho, quem pensava que devia ser feito mais.
Fora da capela, o sol pousava sobre a terra e havia um cheiro fresco de primavera no ar, onde as macieiras moviam-se com a brisa da manhã e ela podia ver os botões que traziam os frutos na estação devida. Ela virou seu rosto em direção à casa de hóspedes. Devia ir lá e tomar o de jejum com as freiras? Falar talvez dos velhos tempos de Camelot? Morgana riu gentilmente. Não, ela estava cheia de ternura, por elas como pelas macieiras em flor. Mas aquele tempo passara, e virou as costas para o convento e desceu para o lago ao longo do caminho. Aquele era um lugar onde o véu que existia entre os mundos era tênue. Ela não precisava mais chamar a barca, ela só precisava caminhar através das brumas aqui e chegaria a Avalon. A sua tarefa estava cumprida. Fim do livro.